Servos de Deus, a buzina tocai, Jesus em breve virá. A todo mundo a mensagem levai, Jesus em breve virá. Apresentamos o programa da Voz da Profecia, uma mensagem de fé e esperança que anuncia a volta do Senhor. Por que estais olhando para as alturas? Essas palavras dos anjos de Deus aos 11 apóstolos, por ocasião da ascensão de Cristo, descrevem a atitude do povo de Deus em todos os tempos. Os discípulos tinham os olhos no céu, porque ali penetrava o Senhor que aguardariam. A segunda vinda de Cristo e o reino que ele virá a fundar eram a sua esperança. Essa foi a esperança dos filhos de Deus nos tempos do Velho Testamento. Enoque e Jó e o rei Davi contemplaram o grande dia e se consolaram nele. Isaías escreveu: naquele dia se dirá, eis que este é o nosso Deus em quem esperávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor a quem aguardávamos. Na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Isaías 25, 9. Ela foi incorporada nos grandes credos produzidos nos primeiros 5 séculos da era cristã, o credo dos apóstolos, o credo de Nicéia e o credo de Atanásio. O fato de que esses credos são chamados ecumênicos porque aceitos por quase toda a cristandade, mostra que a esperança da segunda vinda é preciosa ao coração dos cristãos em geral. Quem não sabe de memória as palavras do credo dos apóstolos que Philippe Schaff chamou o credo dos credos? Ele subiu ao céu e está sentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. A propósito, amigos, se a esperança da segunda vinda de Cristo recebeu tal ênfase nos primeiros séculos da existência da Igreja, por que lhe damos tão pouco destaque hoje? Temos nós outro sol que ilumina o futuro? A doutrina da volta de Cristo e do seu reino tem um sólido fundamento. Ela é um dos mais claros ensinos das Escrituras. Disse que só no Novo Testamento é mencionada mais de 300 vezes e em todo o livro sagrado 2.500 vezes. Quão clara e consoladora é a promessa do próprio Senhor feita um pouco antes da sua volta para o céu. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. São João 14, 1-3. A segunda vinda de Cristo será diferente da primeira. Na sua primeira manifestação, Jesus veio só. Na segunda, ele trará consigo as hostes celestes. Todos os anjos de Deus o acompanharão. E lembremos, esses gloriosos habitantes do céu são milhares de milhares e milhões de milhões. Por que é a segunda vinda de Cristo assim preciosa aos cristãos? Porque só ao voltar o Senhor consumará ele a obra que empreendeu em prol do homem. A sua primeira vinda trouxe um bem espiritual de valor inestimável. Ela pôs ao alcance do homem pecador o perdão de Deus e a libertação da tirania do pecado. Deu-nos também uma esperança gloriosa. Mas os filhos de Deus continuam em terra inimiga, sujeitos às injustiças de um mundo hostil ao bem, sujeitos à dor, ao sofrimento e à morte. É ao voltar Jesus que a plenitude dos bens do céu será dada aos salvos. Na volta de Cristo, o reino do mal será destruído. A manifestação do Senhor em glória e majestade corresponderá ao ato do arremesso da pedra referido na profecia do capítulo 2 de Daniel. Como a pedra esmiuçou a estátua simbólica do mundo, a segunda vinda de Cristo, iniciando o reino de Deus, destruirá os reinos do pecado. Mas o dia do Senhor, escreveu São Pedro, virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Segundo São Pedro 3:10. Os males do mundo não continuarão para sempre. Eles serão o fim quando Jesus voltar. Na segunda vinda de Cristo, os justos mortos ressuscitarão. Através da largura e comprimento da terra soará a voz do doador da vida ordenando: despertai, os que habitais no pó.
e os filhos de Deus de todos os tempos se erguerão das tumbas para a vida imortal. Que dia aquele, amigos! Quem de nós não chora algum ente querido? Mas o cristão tem esperança. O Salvador virá para reclamar os seus. São Paulo diz: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz de arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. 1 aos Tessalonicenses 4, 13 e 16. O apóstolo acrescenta: consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. A ressurreição dos mortos é o consolo do céu para o mal da perda de entes queridos. Ela é a esperança que temos em face da morte, e a ressurreição virá quando Jesus voltar. Na segunda vinda de Cristo, os justos vivos serão transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. 1 Coríntios 15, 51 e 52. Subitamente os filhos de Deus que não provaram a morte verão desaparecer os seus defeitos físicos. Então se abrirão os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos surdos. Os coxos saltarão como servos e a língua dos mudos cantará. Isaías 35, 5 e 6. Prezado amigo, Jesus voltará e o dia da sua vinda está próximo. Estás preparado para o encontrar? Quão amargo seria perder o bem dos bens, a bem-aventurança eterna. Apodera-te dele, crendo em Jesus e recebendo-o no teu coração, pois todo o que nele crê não perece, mas tem a vida eterna. Bene virá